início dessa edição de segunda-feira, 17 de fevereiro do ano 2020, e eu peço desculpas a vocês aí pela minha falha de voz aqui na abertura do programa. O programa Faixa Livre é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tem no comando do áudio Peter, nesse período de férias do Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia especialmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br, ou ainda nos enviando suas participações diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar aqui na transmissão que realizamos diariamente, direto aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes. E dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, vamos voltar a conversar com o Frei Beto, teólogo, escritor, e ultimamente tem comentado muito aqui no nosso programa os nossos percalços aí, principalmente na política e na sociedade. Frei Beto, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Faixa Livre. Muito obrigado por você nos atender novamente, Frei Beto. É uma alegria falar com você. Muito obrigado, Frei. Nós queremos conversar aqui alguns pontos com você. Essa questão aí do início desse segundo ano do Bolsonaro, a visita do Lula ao Papa e esse mistério em torno aí do assassinato do ex-capitão do BOPE, Adriano. Quero começar com o Lula e o Papa. Vamos lá. Me parece que foi uma visita importante. O Papa já havia manifestado vontade de estar com Lula. E eu queria que, se fosse possível, Frei, você fizesse aqui uma abordagem sobre... não sei nem se você domina aí essa pauta, mas o que o Lula foi conversar lá com o Papa de tão importante? Você destacaria? Eu não sei o conteúdo da conversa, eu não tenho notícia. Mas eu sei que a visita em si é muito importante, é muito simbólica. O Papa Francisco ele tem uma clara opção pelos pobres, ou seja, ele é um Papa progressista, ele sempre apoiou os movimentos sociais, os partidos progressistas, e ele, inclusive, manifestou a sua solidariedade ao Lula enquanto o Lula se encontrava preso em Curitiba. Ele mandou uma carta para o Lula. E agora o recebeu, sabe, de uma maneira fraterna, inclusive dando uma bênção ao Lula, porque o Lula é católico, embora irrite algumas pessoas, o Lula sempre foi assumidamente católico. Eu, ao longo da nossa amizade aí de 40 anos, participei de várias missas e celebrações ao lado dele. Enfim, então o Papa o recebeu como um membro da comunidade católica e como também um ex-chefe de Estado que teve uma importância histórica no Brasil que é inegável. Alô? Oi, Frei Beto, estou te ouvindo. Não, pois é, e parece que foi uma visita muito fraternal, né? Uma visita, aliás, agendada pelo presidente da Argentina, Fernandes, quando esteve com o Papa recentemente. Agora, Frei, o Papa, além dessa opção pelos pobres, claramente tem defendido uma nova economia para o mundo e certamente teria muito que conversar com o Lula. Agora, desde que o Lula saiu da prisão, há uma grande expectativa do Lula se apresentar para a própria nação brasileira como uma referência política, inclusive frente à nossa crise. O Lula não anda muito silencioso, inclusive nessa viagem lá para Roma, ele poderia ter aproveitado, inclusive, para um posicionamento mais contundente sobre os nossos gravíssimos problemas que estamos vivendo. Há um certo constrangimento do Lula nesse momento ou ele tem outras opções? Ô Paulo, eu não sei se realmente há um constrangimento por parte dele ou se há uma censura por parte de certa mídia. Por quê? Nós estamos enfrentando no Brasil uma das greves mais importantes dos últimos tempos, a greve da Petrobras. Isso. E a grande mídia não tem noticiado isso.
Pode ser que o Lula tenha dado uma entrevista coletiva em Roma e isso não tenha repercutido aqui. Sem dúvida nenhuma, o Lula hoje é o principal líder popular do Brasil e eu não tenho dúvida de que ele se manifestou em Roma, mas eu não vi no noticiário da grande mídia. Não há repercussão, né? Não houve aqui uma repercussão. E seguramente ele deve, inclusive, ter contado quais foram qual foi o conteúdo da conversa dele com o Papa Francisco. Agora, aí ele tem responsabilidade do PT, né? O PT devia ter cuidado de divulgar esse conteúdo, sabe, função. E o PT agora reconhece que, do ponto de vista da ação nas redes digitais, está muito atrasado. O Haddad acaba de concluir o trabalho de uma comissão dirigida por ele, justamente como o PT pode sair dessa defensiva das redes digitais e passar à ofensiva, o que a direita tem feito com muita habilidade. Agora, convenhamos, o Frei Beto, essa defensiva não pode ser atribuída apenas ao PT, supostamente, ou ao Lula. Me parece que as oposições estão meio perplexas frente à forma de atuação do Bolsonaro e do seu governo. Eu queria aproveitar esse gancho para entrar mais ou menos na discussão sobre esse segundo ano que se inicia do governo Bolsonaro. É preocupante, me parece, essa posição das oposições, vamos dizer. Me parecem muito resignadas frente a esse rolo compressor bolsonarista. Primeiro, as oposições estão reféns do calendário eleitoral. Lamentavelmente, elas não estão ainda pensando no projeto de Brasil. Porque se assim fosse, elas já teriam sentado juntas e articulado um projeto comum para o país sair do impasse que se encontra. Mas como elas estão sendo totalmente consumidas pelo calendário eleitoral, elas inclusive ficam numa certa disputa de quem vai ser cabeça de chapa nos principais municípios brasileiros, etc. E é uma pena, porque essa inércia faz com que a direita avance cada vez mais. É preciso realmente que o pessoal da oposição, o pessoal da esquerda, caia na realidade. O Brasil precisa de um projeto, sabe? Nós não precisamos só eleger prefeitos e vereadores para dar emprego aos correligionários e militantes do partido que estiveram no governo e agora estão desempregados. Nós precisamos de um projeto. E esse projeto a oposição não tem finalizado. Inclusive, agora com a proposta do governo de apresentar a reforma administrativa e a reforma tributária, era a hora da oposição finalizar qual é as propostas de reforma administrativa e tributária que ela tem. E isso não tem acontecido. Então, eu concordo plenamente contigo. É preciso alertar a oposição para ver se ela sai dessa inércia, porque nós precisamos de tirar o país do impasse que se encontra. O país está caminhando para trás, o PIB caminha para trás, os direitos sociais estão sendo cortados, a reforma administrativa, tal como desenhada pelo governo, é para retirar mais direitos ainda, e a retirada de direitos não vai atingir só os funcionários civis, vai atingir também as Forças Armadas, as polícias militares, a Polícia Civil. Todos aqueles que são funcionários do Estado vão perder com esse desenho de reforma administrativa proposto pelo governo Bolsonaro. Então, se não houver reação agora, o processo de retrocesso, de desmonte dos direitos civis, dos direitos de cidadania no Brasil, ele vai se aprofundar. Então, nós vamos realmente ficar numa situação muito difícil. Por quê? Porque o Brasil, através desse governo, entregou a sua soberania, né? Ele resolveu ser totalmente subserviente aos grandes mercados internacionais e agora se vê encalacrado com a crise da China, o coronavírus. Ou seja, a redução das importações, o problema de que a China também, com o coronavírus, está entrando numa recessão e aqui só se fala em privatização, nós vamos ficar com o quê? Como é que nós vamos
desenvolver, como é que o Brasil vai conduzir o seu desenvolvimento, vai melhorar as condições de vida da população, vai resolver tantas questões graves que só pioram, como o desemprego, a pobretarização das condições de trabalho, a total falta de assistência de saúde, de infraestrutura de saúde, o sucateamento da educação, a falta de saneamento, estão aí as enchentes. Isso não é culpa de São Pedro, nem do excesso de chuvas. Em outros países chove muito também e não acontece essas catástrofes. É culpa da má administração, das prefeituras, dos esgotos que não são limpos, até por uma educação que não se faz à população e que não se deve jogar lixo nas ruas. Não há esse processo de educação. Então fica tudo entulhado e realmente o sistema de esgotos entope com as poucas chuvas que caem. Não são só as grandes chuvas. E tudo isso é culpa realmente da má administração e da falta de educação do nosso povo. Eu não vejo o governo investindo em nada disso. Portanto, se a sociedade não reagir como estão fazendo os petroleiros, e eu espero também que agora os caminhoneiros voltem a reagir, porque há uma ameaça de subida do preço do diesel, do preço da gasolina, se não houver essa reação, realmente nós vamos para o buraco. Principalmente as futuras gerações, os nossos filhos e netos, eles vão conhecer algo que possivelmente muitos dos nossos ouvintes nunca conheceram, que é a experiência da miséria, a experiência da exclusão social. Me parece que é isso que está em jogo, Frei. E além da política de destruição, de venda das nossas empresas, inclusive de forma completamente irresponsável, o que me impressiona é a desenvoltura política aí desse arco de alianças que o Bolsonaro vai criando. Esse final de semana aqui no Rio, você deve ter tido conhecimento, Frei Beto, tivemos um mega show de uma igreja pentecostal e o Bolsonaro dançou lá com Crivella na frente da multidão e, incrivelmente, quem estava presente no palco e a tudo observava era aquele famoso juiz Bretas, aqui da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Ou seja, ali era o retrato claro dessa aliança que junta essas igrejas pentecostais, muito questionáveis, mas com muito apelo popular, a turma do Bolsonaro e segmentos do Poder Judiciário, né? Me parece que é uma aliança muito perigosa, especialmente em torno desse programa de político de destruição do país, né? Na verdade, os romanos, lá no Império Romano, diziam o seguinte: a população precisa de duas coisas, de pão, que são os bens necessários para uma vida digna, e de circo, que é a cultura, o divertimento, o lazer, etc. O governo Bolsonaro não oferece pão, então oferece circo. E ele faz esse papel aí de palhaço, inclusive de desrespeito supremo às pessoas, dando banana aos jornalistas e àqueles que vão à porta do Palácio da Alvorada. Ou seja, isso é um gesto obsceno. Agora, ele não percebe a repercussão que isso tem, não só na população brasileira, as pessoas dignas ficam indignadas, como no exterior. No exterior repercutiu as duas bananas que ele recentemente deu na porta do Palácio da Alvorada, tiveram enorme repercussão. E a imagem do país vai ficando cada vez pior. E não adianta o Guedes ficar suplicando em Davos, lá na Suíça, traga investimentos para o Brasil, faça investimentos no Brasil. Quem é que vai fazer investimento, sabe, num governo que faz retrocesso social, que faz palhaçada, que faz gesto obsceno, ou seja, que só fica no circo e não oferece nada para assegurar à população o pão, ou seja, as condições de saúde, educação, alimentação, transporte, segurança, saneamento. É preciso oferecer o pão, e isso não tem acontecido. Agora, no governo do PT havia pão. O governo do PT cometeu muitos erros, mas havia pão. As pessoas tinham um salário digno, o salário mínimo subia todo ano acima do índice da inflação, pessoas simples, assalariadas, podiam viajar de avião até para o exterior, você ia com R$20 na feira e voltava com a sacola cheia,
As pessoas esquecem isso, não tem memória. Pensa naqueles anos entre 2003 e 2014, como é que foi a vida sua e da sua família? O que teve de melhor e o que teve de pior? Né? Isso as pessoas não estão refletindo, porque se deixam levar por essa propaganda negativa de que, né, o PT é isso, o PT é aquilo, sem pensar o que o PT fez de bom para esse país. Né? O sistema de cotas, o combate ao preconceito, à discriminação, a melhoria do sistema de saúde, o programa Mais Médicos, que trouxe 11 mil médicos de Cuba para cá. E cadê os médicos brasileiros dando assistência a essas populações que ficaram privadas dos médicos cubanos? Onde é que estão os mais médicos brasileiros? Eles querem ir para o interior? Eles querem ir para as zonas onde a população é mais vulnerável, mais carente, mais remediada? Não querem. Então, essa é a questão. Nós precisamos, o PT, inclusive, devia fazer esse trabalho, sabe? Como nós fomos felizes, sabíamos. E, no entanto, agora nós estamos enfrentando uma segurança, um crescimento da violência, um governo que faz apologia do crime, né, que considera mais importante armar a população do que resolver o problema da saúde, um governo que, inclusive, utiliza a religião, manipula a religião, né, para poder exercer domínio sobre amplos setores da população. Por quê? Porque a religião é um fator de libertação. Todos nós, cristãos, eu repito, somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus morreu pendurado na cruz porque combateu os poderes políticos da sua época. Por isso é que foi preso, torturado e crucificado. Porque denunciou a corrupção, porque defendeu os direitos dos mais pobres, sabe? A religião não pode ser um narcótico, uma droga que se toma para eu ficar achando que Deus me abençoa, mas enquanto isso eu moro na favela, eu não tenho saneamento, meu filho não tem educação de qualidade, a minha avó, a minha irmã, o meu filho não tem assistência adequada de saúde, ou seja, de que vale? Sabe, Deus quer a vida. Jesus mesmo diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Cadê as condições de vida em abundância? Quem tem que assegurar isso é o governo, é o Estado, sabe? Tem que assegurar para todos. E, no entanto, fica assegurando privilégios para as Forças Armadas, inclusive cada vez mais constituindo um governo nitidamente militarizado, né? O presidente só se cerca de militares, nós estamos voltando a uma neoditadura por essa situação, e o povo fica, sabe, no circo. Então, dá-lhe futebol, dá-lhe religião, dá-lhe não sei o quê, para distrair e desativar a atenção das pessoas dos focos que realmente são os interesses que são importantes, como alimentação, saúde, educação, moradia, transporte, segurança, emprego, né? Emprego. Precisamos resolver o problema do desemprego. Não havia desemprego na época do Lula e da Dilma. E agora? Né? Então, a gente precisa realmente voltar a dar um balanço da conjuntura brasileira. Existe aí me parece, em relação ao PT, reflexo de uma campanha político-mediática muito forte que foi desenvolvida aqui no Brasil. Existe hoje um problema, me parece, em relação ao PT de credibilidade. Apesar dessas experiências exitosas aí dos governos do Lula e da Dilma, principalmente se a gente compara com o esquema da destruição em curso agora, é inegável que a situação do povo era melhor. O problema é que há outros elementos que fizeram com que houvesse uma perda de credibilidade, me parece, da legenda. E nesse momento, não só o PT, como outros partidos da oposição, me parecem muito passivos frente à situação que nós estamos vivendo. Vejamos esse caso aí do Adriano. Na semana passada, a gente conversou aqui com dirigentes, por exemplo, do PSOL, e confesso que eu fiquei muito impressionado, Frei Beto, com um certo, vamos dizer, excesso de civilidade ou bom mocismo na abordagem desse escabroso caso. Tudo indica que esse Adriano foi, de fato, executado lá na Bahia, mas há um cuidado muito grande dos dirigentes do PSOL em tratar desse assunto. E, com relação ao PT, o Bolsonaro, quando se manifesta sobre o assunto, agora no final de semana,
ele tem a cara de pau, Frei Beto, de atacar a PM da Bahia como se ela fora do PT. E ainda provoca dizendo o seguinte: precisa falar mais alguma coisa? Ou seja, o Bolsonaro, inclusive, está debochando claramente de uma situação que é muito grave e que envolve um cidadão, que é esse Adriano, um matador de aluguel, um ex-capitão do BOPE violentíssimo, segundo a polícia, chefe, inclusive, de um suposto escritório do crime aqui no Rio de Janeiro, e que tinha íntimas relações com a sua família. Aí eu pergunto, o PT não tinha que ser muito mais incisivo na cobrança ao Bolsonaro, e mesmo o PSOL, principalmente, que até hoje não viu esclarecido essa execução, o assassinato da vereadora Marielle? Exatamente, porque é nítida, né, a vinculação da família Bolsonaro com vários judiciários. Né? Cadê o Queiroz? Por que a justiça não convoca o Queiroz para dar depoimento, para ser assintosamente investigado? Era hora de ser cobrado, né? Exatamente, ele deve estar morrendo de medo, né? Porque ele também é arquivo vivo. Ele deve estar com muito medo depois do assassinato do Adriano. E isso realmente a oposição tinha que vir a lume e realmente se posicionar, porque é muito estranho o histórico da família Bolsonaro com esses milicianos de destaque. Aqueles que estão presos, foram presos pela Polícia Civil do Rio, né, acusados de participar do assassinato da Marielle, mas ainda não apareceu o mandante. Né? Quem é que mandou matar a Marielle e por quê? Isso não apareceu. E possivelmente outros irão morrer para que isso continue encoberto. O presidente do PSOL, a quem nós entrevistamos aqui na última sexta-feira, ele mencionou que há uma série de indícios que apontam que o possível mandante do assassinato da Marielle teria sido o ex-parlamentar Domingos Brazão. Mesmo que isso seja verdadeiro, me parece que essa é uma tarefa da polícia, recolher aí as provas que faltariam para a comprovação dessa suposição. De qualquer maneira, tanto o Rony Lessa como o Elcio Queiroz, que são os suspeitos presos de terem participado da emboscada e do assassinato a Marielle, eles são pertencentes ao tal escritório do crime, cujo chefe é justamente, de acordo com a polícia, é o Adriano. Então é muito difícil desvincular o Adriano desse assassinato da Marielle. Se o Adriano tinha ou não conhecimento de todas as ações do seu escritório do crime, aí é outro problema, né? Mas me parece que não cabe à esfera política esse tipo de consideração. O fato é que são integrantes desse escritório do crime que são acusados já de serem suspeitos de serem os assassinos da Marielle, o Rony Lessa, o assassino, o Elcio Queiroz, o motorista do assassino, e ambos são do escritório do crime, cujo comando era do Adriano. Então a relação é direta, não adianta outras especulações. Aí questões de detalhe devem ser da polícia, né? Eu não entendo por que os políticos têm tanto constrangimento em falar o que todo mundo nas ruas, inclusive, está falando, né? Isso é muito grave. Quer dizer, realmente, primeiro, eu acho que a gente não pode partir de ilações, mas tem que haver uma investigação profunda. Isso não tem ocorrido. Não tem ocorrido. E aqueles que têm interesse em encobrir os mandantes do assassinato da Marielle, possivelmente estão tomando as suas providências para queimas de arquivos. E aí essa é a minha preocupação. Que esse crime fique imune e impune. E certamente, sentindo isso, os mandantes cometerão outros crimes. Sempre acontece isso. O que fortalece a criminalidade é a impunidade. É muito grave mesmo o que você apontou aí. Não, o Adriano tem íntimas relações com a família Bolsonaro. Claro, e tem íntimas relações com Fabrício Queiroz, que até hoje não aparece, ninguém cobra. Por que não é o momento da cobrança
em relação à polícia, ao Ministério Público, do paradeiro desse Fabrício Queiroz, ou mesmo do Bolsonaro, né? Claro. Mas é isso, é uma justiça conivente, né? Cadê o Moro? Por que o Moro, né, era tão atuante na Lava Jato, fica-se de passagem, contra meia dúzia de empresários e o PT inteiro, e agora está de braços cruzados diante disso? Por que nada faz? Por que o Ministério da Justiça, chefiado por ele, nada faz para aprofundar essa questão do Adriano e das milícias e do envolvimento com o assassinato da Marielle? A oposição tinha que cobrar mais dele, né? E isso não tem acontecido. Agora, Frei Beto, com relação à questão da credibilidade aí do PT, eu acabo de receber aqui uma mensagem que, de alguma maneira, me parece, expressa essa falta de confiança, na verdade, no maior partido de oposição. Isso, para todos nós, independentemente de simpatias maiores ou menores em relação ao PT, para todos nós isso é um grave problema. O recado é do André, do Morro da Formiga. Ele primeiro nos dá bom dia, família, faixa livre, como ele sempre faz. Bom dia para você, André. E ele escreve o seguinte, Frei Beto: como ex-eleitor e militante do PT, por ideologia e sem nenhuma remuneração, identifico e faço a crítica implacável às suas opções e omissões durante os seus 13 anos no poder. O meu sofrido Rio de Janeiro, onde as milícias e o neopentecostalismo atuam e governam, são claros exemplos do terrível legado petista, através da aliança com o Cabral e também com o Marcelo Crivella. Deixa seus abraços. O que você, que participou da fundação do PT, poderia falar aqui para o André, nesse momento? Sim. Paulo, primeiro, essa é uma mentira repetida insistentemente. Eu nunca participei da fundação do PT. Ah, não? Eu nunca fui militante de partido nenhum. Eu achava que você estivesse lá no Colégio Sion, Frei Beto. Você e muita gente, né, acha isso. Eu já vi, tem entrevistas e tal, na apresentação veio um dos fundadores, não estava, não participei, não me filiei, sabe? Toda a minha ligação com Lula e os fundadores do PT vem através da Pastoral Operária do ABC, pela qual eu fui responsável durante 22 anos. Sim. Eu nunca tive militância partidária e nem pretendo ter, sabe? Então eu quero deixar isso muito claro. Agora, eu fui eleitor do PT, eu tenho muita simpatia pelo PT, eu me sinto autorizado a ter essa simpatia, esse apoio que eu dou, por causa dos 2 livros que eu fiz de críticas às administrações do PT, o Mosca Azul e o Calendário do Poder, ambos editados pela Rocco, né? Então, eu realmente torço para que o PT dê certo. E hoje eu sou crítico, acho que o PT, né, não é mais aquele partido de origem, porque abandonou o trabalho de base, porque não puniu com rigor os militantes que se envolveram em corrupção, porque não tem mais um projeto de Brasil, e, no entanto, ainda é o maior partido do Congresso Nacional. Ou seja, nós não podemos subestimar o PT. O PT tem muita força e muita representatividade, né? E o grande termômetro será agora nas eleições municipais. Agora, o PT tem dificuldade de fazer boas alianças, tem dificuldade de ceder a cabeça de chapa para quem tem mais possibilidade, né? Tem dificuldade de sair de ser refém do calendário eleitoral. Só fica pensando nas eleições, nas próximas eleições. Quem vai ser o candidato, como é que vai ser, com quem que a gente vai compor, quando teria que elaborar um projeto de Brasil como fez ao nascer lá nos anos 80. Né? Então, isso é a minha postura. Frei Beto, te agradeço muito essa nova participação aqui no nosso programa. Uma boa semana para você aí. Também para você, para todos os ouvintes, um grande abraço e vamos deixar o pessimismo para dias melhores. E vamos à luta, isso é que importa. Um abraço para você, Frei. Não basta só falar, é preciso agir. Um grande abraço. Tchau. Conversamos aqui com Frei Beto, teólogo e escritor. Olha, o Faixa Livre ele pode ser também acompanhado pelas plataformas Deezer, Spotify e Castbox, através dos nossos podcasts. E
nós temos aí também um aplicativo. Você pode baixar o aplicativo do programa Faixa Livre para o seu celular, sistema Android. Chama-se Programa Faixa Livre. É gratuito e isso possibilitaria vocês acompanharem o nosso programa diretamente, em tempo real, através do seu celular. E temos também as nossas páginas, tanto a página do Programa Faixa Livre, onde vocês encontram matérias jornalísticas feitas pelo jornalista Anderson Gomes a respeito das nossas entrevistas e debates, além, evidentemente, do áudio dessas entrevistas e dos debates, assim como temos a página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, www.aepet.org.br. Nesses dois sites, vocês podem também ter acesso aí ao conteúdo do nosso programa. E na ponta da linha, nós vamos conversar agora com o David Bacelar, secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da FUP, e ocupando já pela terceira semana as dependências lá da Gerência de Recursos Humanos da Petrobras, na busca justamente de um canal de negociação que suspenda as demissões lá na fábrica de fertilizantes lá do Paraná, a Fafem. David Bacelar, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Celeste, pessoal da bancada e também aos ouvintes que estão nos acompanhando agora no programa Faixa Livre. David, terceira semana dessa luta incansável dos petroleiros e onde principalmente vocês aí estão segurando uma barra tremenda aí nessa ocupação. Mas, ao mesmo tempo, já há preocupações aí com o ritmo da produção do petróleo nas plataformas da Petrobras. A greve se amplia, se fortalece, e isso levou, nesse final de semana, o diretor-geral da ANP a afirmar que o abastecimento de derivados está garantido, mas existe cada vez mais, dentro do próprio mercado, muitas dúvidas com relação a isso, justamente pela ampliação da greve. Queria uma avaliação sua desse momento importante. Bem, Paulo, de fato, essa resistência, não somente nossa, dos integrantes aqui da Comissão Permanente de Negociação, que estão aqui na edifício da Petrobras no Rio de Janeiro, mas também a resistência e luta da categoria petroleira, que está em greve em todo o Brasil, já chegando aí a 120 unidades do sistema Petrobras, esse número ampliando a cada dia, agora na velocidade menor, devido ao fato de estarmos com quase todas as unidades com a adesão boa da categoria na greve, 13 estados e já chegando a um número de quase 21 mil trabalhadores e trabalhadoras. Interessante esse comentário, Paulo, que você fez a respeito da ANP, porque há uma contradição entre a posição ou a opinião, a percepção da ANP com a percepção e opinião da presidência da Petrobras, representada hoje pelo Roberto Castelo Branco, e da posição do próprio ministro de Minas e Energia. A gente fica até sem entender, porque apesar do presidente Roberto Castelo Branco, que nós entendemos que é um Chicago Wolf que tem um sonho de vender a Petrobras, palavras dele mesmo, não nossas, ele ter dito na Globo News que as equipes de contingência iriam garantir a produção durante o tempo que fosse devido, não é exatamente isso que nós estamos vendo nas unidades operacionais do sistema Petrobras. Essas equipes de contingência, além de estarem desgastadas fisicamente, além de estarem num número pequeno, colocando em risco a vida dessas próprias pessoas, das instalações, do meio ambiente e das comunidades em torno das várias unidades operacionais, estamos falando, Paulo, de praticamente bombas ambulantes, né? Estamos falando de grandes refinarias, plataformas, terminais, que estão sim numa condição crítica devido à intransigência, à truculência dessa gestão, que não quer negociar conosco absolutamente nada, nem permitir que nós acessemos essas áreas com os trabalhadores sob o comando dos sindicatos. É inadmissível que isso esteja ocorrendo, colocando em risco não somente
somente o abastecimento do mercado nacional de derivados de petróleo, há esse risco sim existente, mas colocando em risco vidas humanas, além do meio ambiente, porque estamos falando de uma indústria de petróleo e gás. Então, há uma contradição entre esses órgãos do governo. Esperamos que eles cheguem a um consenso de qual é a real situação. Por sinal, estamos provocando esses próprios órgãos para que eles se manifestem oficialmente à sociedade a partir de números que eles devem levantar dessas refinarias, terminais e plataformas de exploração e produção de petróleo. Nesse momento, parece que você confirma essa informação de 12 refinarias que já aderiram ao movimento e que têm tido justamente, inclusive, turmas reduzidas e turnos mais alongados para se garantir um mínimo aí de produção? Sim, Paulo. Sim, isso nos preocupa muito. É uma questão de segurança, não é? Exatamente. É bastante alarmante a situação. Nós já fizemos denúncias aos órgãos competentes dessa situação desumana e ilegal em que se encontram essas pessoas que se submetem a serem colaboradoras do Roberto Castelo Branco. Estamos colocando em risco essas pessoas, ou melhor, a gestão do Roberto Castelo Branco está colocando em risco a vida dessas pessoas. Então, hoje, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, as antigas DRTs, que são hoje superintendências regionais de trabalho e emprego nos estados, todas elas têm ciência dessa situação. Nós, dos sindicatos, queremos resolver isso. Queremos cumprir a liminar que o ministro Iris Gandra ele deu para a Petrobras, colocando os nossos trabalhadores e trabalhadoras para dentro das fábricas e atendendo à necessidade, os produtos essenciais da população brasileira, de forma que aumentemos a carga de refino das refinarias ao ponto máximo que é possível em cada uma delas, com segurança, aumentando sua produtividade, reduzindo o custo unitário de produção desses derivados e, por tabela, a gestão ficará sem condições de manter os preços abusivos que hoje essa gestão Castelo Branco pratica dos preços dos combustíveis, prejudicando os brasileiros, brasileiras, donas de casa, donos de casa, motoristas de aplicativo, taxistas e os caminhoneiros que estão fazendo mobilizações em todo o país. Essa é uma aliança importante nesse momento, me parece. A gente daqui a pouco conversa sobre isso. Mas antes disso, me parece que o tal do mercado, o David, me perdoe, está trabalhando com duas variáveis aí para afastar a possibilidade de qualquer desabastecimento. Primeiro, eles afirmam que as refinarias têm hoje muitos estoques. O estoque está alto. E, ao mesmo tempo, tem todo esse processo aí da importação. A importação de derivados feita tanto pela Petrobras como também por agentes privados. Como é que você vê essa situação? Paulo, tudo isso é verdade. As informações que eles apresentam, elas não são mentirosas. Mas tudo isso vai ter um limite. Não tem como as importadoras garantirem o abastecimento do mercado nacional se as refinarias vierem a parar, ou por situação de emergência, ou por situação de esgotamento físico, como, por exemplo, está acontecendo na RPDC, a refinaria lá de Estação, onde já 3 unidades foram paradas, unidades de processo dentro dessa refinaria, que foram paradas porque as pessoas não conseguem mais operar. Elas pararam de operar essas unidades por questão de segurança mesmo, poderiam colocar em risco toda a instalação, as pessoas e a comunidade em torno do meio ambiente, como nós colocamos. Então, isso é a verdade. As refinarias, elas têm um parque de estancagem que recebe produtos de dentro da refinaria, não de fora, e há a possibilidade de importação, como já existe hoje, de em torno de 30% dos derivados de petróleo no mercado nacional serem importados, favorecendo aí as grandes trades que estão operando no Brasil e refinarias de outros países. Mas não é possível que o abastecimento do mercado nacional inteiro seja garantido por eles. É bom deixar isso claro. E nós não queremos, ratificando isso aqui, Paulo, nós não queremos que isso aconteça com a dona de casa, o dono de casa, com o cidadão, a cidadã que está nos ouvindo. Se isso vier a acontecer, a culpa é da gestão truculenta e intransigente que hoje está na Petrobras, representada pelo Castelo Branco. O Décio Odônio, o diretor-geral da ANP,
ele de alguma maneira ele admite isso, porque em ofício ao TST, ele diz que lá que foram adotadas soluções temporárias, alocando equipes de contingência, como você aqui falou, mas ele diz também o seguinte, que a situação foge da normalidade, ao que, infelizmente, tal solução não se sustentará ao longo do tempo, que é justamente o que você pondera aí. Por isso que, mais do que nunca, é necessário a negociação. Sob esse ponto de vista, na manifestação aqui no centro do Rio, em solidariedade à luta dos petroleiros, muitos petroleiros, inclusive lá da Fafem, informaram que já estavam recebendo as cartas de demissão, o David. Como é que ficou o canal de negociação? Afinal de contas, toda a greve, a paralisação, tem como objetivo reabrir os canais de negociação. Não foi possível isso por parte da direção da Petrobras? Infelizmente não, Paulo. Essa gestão, como nós colocamos, que considera a mídia de milicianos mesmo. A milícia, quando ela entende que ela tem um poder, ela determina o preço da água, determina o preço do gás de cozinha, determina o preço da gatunete, determina a segurança, entre aspas, para o morador, a moradora de uma comunidade. E aqui eles pensam da mesma forma. Eles acham que têm força e tentam impor as suas posições. E até esse momento, infelizmente, não há nenhum canal aberto de negociação com a alta administração da empresa, nem mesmo com a gerência executiva de gestão de pessoas, que deveria ter outro nome, né? Que gestão de pessoas é o que eles não fazem aqui na Petrobras. Então, infelizmente, está nesse pé. Nós estamos nos esforçando ao máximo para dialogar com outros atores que consigam pressionar aqui a gestão da Petrobras para sentar conosco. Até porque a pauta, Paulo, sinceramente, ela é muito simples. É suspender as emissões em massa que estão sendo feitas de forma arbitrária e ilegal, descumprindo o acordo coletivo de trabalho que nós temos assinado com a gestão da empresa, e suspender as medidas arbitrárias unilaterais que estão sendo implementadas em todas as áreas operacionais para pavimentar esse processo de privatização. Suspendendo isso, a gente vai sentar e negociar em mesa, conforme rege o acordo coletivo de trabalho que nós assinamos. Mas é verdade, infelizmente até então, nenhum tipo de gesto, de canal, de diálogo, de abertura está sendo feito. E isso não é da nossa parte. Nós estamos aqui literalmente em mesa, há mais de 17 dias, já entrando no 18º dia, aguardando alguma reunião para que a gestão possa sentar com as entidades que representam, de fato, a categoria petroleira. É um absurdo ver isso acontecer, onde, entre aspas, nós temos aí as instituições funcionando. Esperamos que as instituições que estão em disputa sempre, inclusive o judiciário, inclusive o legislativo, possam nos ajudar a abrir esse canal de negociação tão importante, porque, como nós colocamos, essa greve ela só acaba com essa condição que foi apresentada e não é nada absurdo nem impossível de ser realizado por essa gestão truculenta e intransigente do sistema Petrobras. Irresponsável, né? Porque essa situação pode se agravar por conta justamente dessa incapacidade da direção da Petrobras em abrir uma negociação que está mais do que na hora de apresentar alguma solução. Não é possível que continuemos nessa situação. Nesse sentido, a aliança dos petroleiros com outros setores é importantíssima. Como é que você vê, nesse momento, o contato com os caminhoneiros? Eu pergunto os caminhoneiros porque os caminhoneiros têm um acordo com o governo que, na prática, não vai poder ser sustentado. Isso já está claro. E existe muita insatisfação, inclusive com os reflexos aí da alta do dólar no próprio preço do combustível na bomba. Como é que você vê aí a situação com os caminhoneiros? Bem, Paulo, o que o governo federal tem feito, lembrando que o governo federal é acionista controlador da Petrobras, é o acionista majoritário dessa que é a maior empresa do país. Infelizmente, o que esse governo, junto com Paulo Guedes, junto com o Roberto Castelo, tem feito a dona de casa, o dono de casa,
aos motoristas de aplicativo, taxistas, aos cidadãos que estavam e também os caminhoneiros, é um crime. É um verdadeiro crime. O que eles estão praticando aqui no Brasil, na verdade, é um preço de paridade de importação, que é maior ainda do que o mercado internacional tem praticado. Só para ter um exemplo, Paulo, o gás de cozinha, por exemplo, ele chega aqui no Brasil a um preço maior do que é praticado até mesmo nos Estados Unidos, porque a base dessa paridade de importação, ela se fundamenta no mercado europeu. Então, o cidadão, dona de casa, dentro de casa, que está comprando gás de cozinha a 70, 80 reais, paga um gás de cozinha um dos mais caros do mundo, e algo que não faz sentido algum, porque o gás de cozinha representa menos de 5% do faturamento que a Petrobras hoje tem, ou seja, não impacta em quase nada na lucratividade que essa gigantesca empresa tem. Então, com relação aos caminhoneiros, é algo muito similar. Hoje, o Brasil está importando, Paulo, mais de 30% de diesel de outros países. Refinarias americanas, que estão ali nas ilhas caribenhas, estão exportando diesel para cá, ganhando dinheiro. As importadoras que trazem esse diesel para cá ganham muito dinheiro por cima do caminhoneiro. Então é óbvio que essa categoria importante que movimenta o Brasil sobre rodas, estamos falando de medicamentos, estamos falando de eletrodomésticos, estamos falando de comida, estamos falando de serviços básicos da população que são transportados pela via rodoviária, podem ser impactados também com tudo isso, porque se o preço desse derivado, que é o diesel, ele sobe da maneira que está subindo, sem controle algum. O mercado internacional dá um suspiro, há um conflito entre o Irã e os Estados Unidos, o preço sobe. Há uma instabilidade econômica onde você tem um descontrole da taxa de câmbio, o diesel sobe. Não tem condição, o caminhoneiro ele não consegue se preparar para as suas viagens, estabelecer seus custos, se deslocando, por exemplo, do Rio Grande do Sul para o Amazonas, e da mesma maneira, os produtos que são transportados pela via rodoviária também receberão um repique desses preços, tendo impacto aí para quem consome diretamente, que é o cidadão a cidadã. Então, os caminhoneiros estão certíssimos em pedir o fim do PPI já, o fim do preço de paridade de importação que a Petrobras hoje pratica, que é criminoso não só para os caminhoneiros, mas para a sociedade brasileira. Mas a pauta deles, Paulo, também não é só sobre isso, né? Eles tratam desse tema do PPI, o preço de paridade de importação, mas também tratam da lei do piso mínimo de frete, que foi aprovada no Congresso Nacional e que pediram uma ação indireta de inconstitucionalidade, que está no STF, já foi retirada de pauta uma vez, e a Advocacia Geral da União pediu a retirada de pauta de novo desse julgamento, que seria agora definido na quarta-feira, dia 19. Por isso, eles estão em paralisações sendo realizadas desde hoje até quarta-feira, para pressionar o STF a julgar e para pressionar o governo federal a acabar com o PPI, ou seja, o preço de paridade de importação, que é criminoso para o povo brasileiro e também para os caminhoneiros que estão certos em fazerem essa paralisação. Então, o Brasil, iniciando hoje em Santos, o Porto de Santos está fechado, apesar da decisão judicial que houve, e quarta-feira eles estarão, salvo engano, na Marginal Tietê, fazendo uma grande paralisação ali a partir das 8 horas, e tem total apoio dos petroleiros e petroleiras, porque sim, essa política de preços está prejudicando o povo brasileiro, prejudicando a própria União e a própria Petrobras. E a própria Petrobras. Para outras empresas. A própria Petrobras. É fundamental a ampliação dessa sensibilidade da sociedade brasileira com relação a essa total e irresponsável política do governo para com a Petrobras e a sua política de preço. Por fim, David, amanhã teremos novamente uma manifestação no centro da cidade do Rio de Janeiro. Mais do que nunca, é importante aí a gente estar nas ruas e com o apoio de outros setores, nesse momento importantes, inclusive do serviço público, que está sob a alça de mira aí do governo com essa dita reforma administrativa. Amanhã, às 16 horas, nova concentração em Noedize, não é?
Exatamente, Paulo. A gente aproveita a oportunidade que você está nos dando aí com a Celeste no programa Faixa Livre, desde já agradecendo, para estar divulgando ao trabalhador, a trabalhadora do nosso país e aqui do Rio de Janeiro, que está nos acompanhando, para estar conosco aí a partir das 16 horas. 16 horas nós iniciamos a concentração para dar tempo das pessoas saírem dos seus locais de trabalho, estarem se aglomerando aqui na sede da Petrobras no Rio de Janeiro, e em algum momento, lá no final da tarde, a gente vai estar saindo em marcha em defesa dos empregos, em defesa dessa Petrobras que nós construímos em 1953, com Getúlio Vargas, com mobilização da sociedade e em defesa do Brasil. Porque nós entendemos perfeitamente, Paulo, que defender o Brasil é defender a Petrobras. Então é importante que os cidadãos e cidadãs que estão nos acompanhando nesse momento, no carro, em casa, seja lá onde for, que esteja conosco amanhã, aqui na Avenida Chile, na sede da Petrobras, às 16 horas. E a expectativa é que seja um ato, uma manifestação muito maior do que aquela da semana passada. David Bacelar, um abraço para você. Muito obrigado por essa nova entrevista aqui ao nosso programa Faixa Livre. Eu que mais uma vez agradeço, Paulo, pela oportunidade. Deixar um beijo aí para você, para a Celeste e para cada ouvinte que está nos acompanhando. Uma boa semana de luta e de resistência para nós que estamos sendo atacados, sim, pelo governo federal que retira direitos do trabalhador e da trabalhadora do Brasil. Um abraço para você também, David. Bem, conversamos aqui com o David Bacelar, secretário de Assuntos Jurídicos da FUP, ocupando lá a dependências lá do EDISE, na busca justamente de negociação com a direção da Petrobras, junto com outros companheiros. E nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Agradeço a audiência e amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes, AM 1360, em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Tenha uma boa semana, um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.